Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Mais uma transformação, a transformação isotérmica. E aí você deve lembrar que iso é igual, térmica a temperatura. Numa transformação isotérmica, nós teremos a temperatura constante. E aí, na equação geral dos gases, PVT por Votó, você corta T com Tó, até porque é constante. O que sobra é PV por Vó. Pressão, volume final, pressão, volume inicial. E aí, pessoal, deve salientar que agora é um produto, pressão e volume. Se é um produto, são grandezas inversamente proporcionais. Se a pressão aumentar, o volume diminui e vice-versa. Que é o que a gente vai ver agora nessas duas transformações. Na expansão isotérmica e na compressão isotérmica. Agora, envolvendo a primeira lei da termodinâmica, vem cá. Tu sabe que a primeira lei da termodinâmica é ufa, queremos menos trabalho. E aí, nessa primeira lei, da termodinâmica, você já deve lembrar as relações para medir cada variável dessa. Primeiro, ΔU são 3 meios de nR ΔT, mas a temperatura é constante, a temperatura não varia. Ou seja, se a variação de temperatura é zero, ela não varia a temperatura, implica dizer que a variação de energia interna também será nula. Pois é. A quantidade de calor, você pode fazer mc ΔT, usando o calor específico do gás ali, né? Mas se você zerar aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, zerar o ΔU, você passa o trabalho para o outro lado positivo e conclui isso aqui, ó, que a quantidade de calor absorvida pelo gás ou perdida pelo gás só irá servir para ele realizar trabalho. Quando você zera o ΔU, passa o trabalho para o outro lado positivo, você conclui isso aqui, ó, que toda a quantidade de calor ela só será convertida em trabalho. É isso que a gente vai perceber agora nessas duas transformações, na expansão isotérmica e na compressão isotérmica. Como assim, filho? Vamos lá. No primeiro caso aqui, ó, eu vou pegar esse gás e vou fornecer calor para ele. Se eu forneço uma determinada quantidade de calor para esse gás, eu tenho aqui que a quantidade de calor é uma grandeza física positiva. Vamos anotar isso? Esse gás irá receber calor, ele recebe calor, e se ele recebe calor, implica dizer que a quantidade de calor será positiva. Isso é fato. Quando você vai para a primeira lei, zerando o ΔU, você tem que quantidade de calor é igual ao trabalho, né? Vamos anotar aqui? Quantidade de calor é igual ao trabalho. E aí, meu filho, se a quantidade de calor é grandeza física positiva e ela é igual ao trabalho, significa dizer que o trabalho também será uma grandeza física positiva. Puxa, filho, então peraí. Se o trabalho é uma grandeza física do tipo positiva, é porque o volume vai aumentar, né não? Porque o trabalho depende da variação de volume. Pois é, não esquece disso, trabalho depende da variação de volume, energia interna da variação de temperatura. Se a temperatura não varia, a energia interna também não varia, tá certo? Mas como o trabalho é positivo, olha aí, ó, o que significa dizer é que esse volume está aumentando. Trabalho positivo implica dizer que o volume está aumentando. Vale salientar que como a temperatura não varia, a energia interna também não varia, tá? E aí, se o volume está aumentando sob temperatura constante e o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais, se o volume está aumentando é porque a pressão está diminuindo, concorda comigo? A pressão desse gás está reduzindo, até porque ele se expandiu sem variar a sua temperatura. Significa dizer que toda essa quantidade de calor somente foi convertida em realização de trabalho. Ele se expandiu e não deu tempo de variar a temperatura. É assim que a gente imagina. Ele recebe calor, toda a energia que ele recebe, ele
se expande e aí a temperatura se mantém constante. Ele se expande rapidamente, ocupa essa posição, a sua pressão vai diminuir, até porque o volume vai aumentar, e aí o gás somente realiza trabalho nessa expansão isotérmica. Fio, a parte gráfica como fica? Vejam só, se tu tem aqui pressão, volume e a temperatura é constante, pressão, volume são grandezas inversamente proporcionais, né? Pois é, o gráfico é um gráfico hiperbólico, é uma hipérbole, olha aqui a hipérbolezinha, tá vendo? Ó? E é uma expansão, o volume está aumentando. Eu tenho que botar a flechinha desse jeito aqui, ó. Perceba que o volume aumentou desse ponto para esse ponto aqui, ó. Esse era o volume inicial e esse aqui é o volume final. A pressão diminuiu, a pressão antes era essa aqui, ó, pressão inicial, passou a ser essa aqui de baixo, pressão final. Perceba que houve uma redução na pressão, mas houve um aumento no volume, tudo bem? E aí, para calcular o trabalho realizado pelo gás, que todo o calor que ele recebe só serve para realizar trabalho, você determina a área desse gráfico aqui. Claro, a nível de ensino médio, você não tem condições de achar a área dessa regiãozinha aqui, ó. Você não consegue achar isso. Aí é cálculo de ensino superior através da integral definida. Mas, por teoria, eu sei que toda essa região aqui é o trabalho realizado pelo gás e é um trabalho positivo, até porque o volume está aumentando. Tudo bem? Muito bem. E na compressão isotérmica, como é que eu vou fazer? Aí eu faço o contrário. Nesse momento agora, eu forço essa diminuição de volume, já que é uma compressão, isso aí vai ser forçado. Eu reduzo o volume através de um trabalho externo, o gás sofre trabalho, o trabalho é realizado contra o gás. E aí, nesse momento, você nota que o volume irá diminuir e como são grandezas inversamente proporcionais, o gás está ocupando um espaço menor, a pressão do gás irá aumentar. Né? Temperatura constante, a temperatura aí não varia, ele é comprimido isotermicamente, o volume diminui e a pressão aumenta. Tá, filho, mas e aí? E aí, querido, é o seguinte, ó. Se você provocou forçadamente uma diminuição no volume, significa dizer que o gás recebe trabalho, sofre trabalho, é um trabalho negativo. E você colocando a primeira lei da termodinâmica que diz, ufa, queremos menos trabalho, se você retirar o ΔU, você conclui que ΔU aqui sendo zero, deixa eu colocar logo aqui assim para vocês. ΔU, como eu fiz aqui, ó, ΔU sendo zero, zero aqui, o trabalho passa para cá positivo, vamos colocar logo a expressão, né? A quantidade de calor, ela é exatamente igual ao trabalho realizado pelo gás, nesse caso recebido pelo gás. E como nesse caso o trabalho é uma grandeza negativa e é igual ao calor, o calor também será negativo. Calor negativo significa dizer que o gás perdeu calor, cedeu calor. Olha aí, ó. O gás cede calor e se ele cede calor é porque a quantidade de calor é uma quantidade de calor negativa. As duas grandezas físicas são grandezas físicas negativas. Vale salientar que isso ocorre de maneira isotérmica, transformação isotérmica, você lembra muito bem, não há variação na temperatura, consequentemente não há variação na energia interna, o ΔU aí é igual a zero, né? E o gráfico, como é que vai ficar esse gráfico aí? Vamos lá? Só que agora é uma compressão do tipo isotérmica, né? Você tem uma redução no volume, tá aqui a nossa isoterma, tá aí a nossa curva, a flechinha será desse jeitão aqui, ó, porque eu tenho que mostrar que o volume está reduzindo, esse aqui é o volume inicial e passa a ter aqui um volume final. Note que houve uma redução no volume, mas houve um aumento na pressão. A pressão inicial era essa aqui de baixo, ó. Tá aqui, pressão inicial, e a pressão final passou a ser essa aqui, ó. Perceba que a pressão, ó, aumentou, mas o volume diminuiu. E aí, se eu fosse calcular o trabalho recebido pelo gás nesse gráfico aí, esse trabalho seria essa área aqui, ó. E é um trabalho negativo, né? Até porque o volume está diminuindo. Ô, filho, que área seria essa? Essa região aqui todinha, pessoal. Você limita tudo isso aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Tá? Que como eu já salientei a vocês, a nível de média você não tem como achar essa área aqui também, ó. Se eu destacar aqui para vocês em vermelho,
Só que aqui é um trabalho positivo, porque o volume está aumentando, né? Seria toda essa região, você limita até o eixo horizontal. Mas, como eu já te falei, não há condição matemática no ensino médio de descobrir essa área. E perceba, pessoal, que todo o trabalho recebido pelo gás, ele só é convertido em calor, né? O gás cede calor para o ambiente. Então, todo esse trabalho realizado só será transformado em energia em forma de calor. Ele perde calor para o ambiente aqui, só para ratificar essa ideia que o trabalho realizado é convertido em calor. Trabalho recebido pelo gás, calor cedido para o meio externo.